Então vamos agora para a prática. Antes de eu mostrar esse exemplo, só deixa eu explicar um pouquinho por que teste de impairment. É uma nomenclatura usada que teve origem lá na padronização com as normas internacionais e é uma forma mais simples de você estar falando, né, desse tipo de teste e desse tipo de contabilização. Então, ao invés de você falar perda por desvalorização a valor recuperável líquido, você chama de perda por impairment, que é uma nomenclatura padrão, já é consagrada no mercado e já todo mundo que trabalha com isso sabe o que ela quer dizer. Tá? Esqueci de explicar isso na aula 1. Então vamos à prática. Então, eu vou submeter ao teste de impairment uma máquina X que foi comprada na empresa lá por 200 mil reais. Essa máquina já está há um tempo na empresa e ela já tem depreciação acumulada no valor de 50 mil reais. Então, o valor contábil dessa máquina é 150 mil. Então, gente, sempre você vai comparar valor contábil, não valor de aquisição. Porque quando essa máquina foi adquirida, ela tinha um valor, mas passado o tempo, esse valor já não representa mais essa máquina. Então, sempre o valor contábil, que é a diferença entre o valor de aquisição menos a depreciação acumulada até aquele momento. Essa máquina, fiz lá a pesquisa no mercado e hoje, para eu vender essa máquina no estado que ela está, eu tenho um valor de venda líquido de 116.500. Eu só consigo no mercado 116.500 por essa máquina. Mas se eu for usar essa máquina, se eu for utilizar ela na minha empresa e fazer aquela continha do fluxo de caixa líquido trazido a valor presente, eu vou ter R$ 126.776. O que acontece aqui? Ó? Eu tenho um valor contábil maior que o maior valor, maior entre os dois valores, líquido de venda ou uso. Então, valor contábil 150 mil, valor líquido, valor em uso 126.776. Então, o que eu tenho? Uma máquina registrada contabilmente por um valor maior do que efetivamente ela é capaz de gerar de recurso. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar os 150 mil menos os 126.776, sempre, olha, o maior entre os dois valores, entre valor líquido de venda e o valor em uso. O maior valor é o valor em uso. Então, eu pego o valor contábil, 150 mil, vou diminuir desse valor contábil o maior entre os dois valores, que é o 126.776, e vou chegar no valor da perda. Então, eu vou contabilizar uma perda por impairment no valor de 23.224 lá no resultado e uma mesma conta de ajuste do ativo lá no balanço patrimonial no valor de 223.224. Olha, a contabilização lá no Razonete é exatamente igual você faz com PCLD, igual você faz com perda nos estoques, e agora você vai trabalhar um pouco esse conceito no imobilizado. Dentro do balanço patrimonial vai ficar da seguinte forma. Então, eu vou ter lá a máquina X, 200 mil reais, a depreciação acumulada dessa máquina, 50 mil reais, e a perda por impairment, 23.224 reais. Então, o que vai acontecer? O valor contábil desse ativo agora vai ser 126.776. Então, veja, agora eu não tenho mais um ativo registrado na contabilidade por um valor maior que o seu valor recuperável. Então, eu tenho agora um ativo que é igual ao seu valor recuperável. Então, quando o usuário externo olha, ele vai ver que a empresa tem uma máquina capaz de gerar R$ 126.776, ou vendendo ou usando. Nesse caso, é usando a máquina. Então, o usuário externo ele já fica com essa informação esclarecida. Ele vê que na contabilidade, no balanço, que é o relatório que ele vai estar acessando, já existe um ajuste para essa conta, possibilitando com que ela reflita o seu valor real, o seu valor recuperável, em função das características dessa máquina. Certo? Então, vocês entenderam como é que faz a contabilização, certo? Agora, vamos ver como é que eu trago a valor presente. Como é que eu faço isso? Então, vamos trabalhar um pouco esse conceito. Para isso, vamos dar sequência nesse exemplo. Então, eu tenho essa máquina, que tem um valor contábil de 150 mil, como nós já vimos.
ela vai estar operando, ou a vida útil dela restante é de mais 5 anos, e a taxa de descontos utilizada foi de 15% ao ano, certo? Então, o que nós temos aqui? Para fazer o cálculo do valor presente, para chegar naqueles 126.776 que nós usamos no slide anterior, nós podemos utilizar essa fórmula, que ela é muito fácil de fazer lá no Excel, certo? Então, eu tenho aqui a demonstração de como esse cálculo ficaria lá no Excel. Então, eu vou colocar os fluxos de caixa estimado para esse ativo. Então, nesse caso, olha, essa máquina ela vai gerar no ano 1 R$ 50.700 de fluxo de caixa líquido, no ano 2 R$ 42.400, no ano 3 R$ 35.000, no ano 4 R$ 28.300, no ano 5 R$ 23.000. Totalizando um fluxo de caixa líquido futuro de 179.400. Todos esses caixas, eles precisam ser descontados e trazidos a valor presente. Então, quando eu for usar o Excel, eu vou pegar o valor do caixa nominal estimado e vou dividir por 1 mais a taxa elevada a N. Então, no primeiro ano, 1 mais a taxa elevada a 1 é igual a 1 mais a taxa. No segundo ano, eu vou dividir o fluxo de caixa futuro, que é 42.400, por 1 mais a taxa elevada a 2. E assim por diante em todos os outros anos, certo? Eu já demonstrei como é que faz isso lá na aula tanto do arrendamento mercantil quanto no ativo realizável a longo prazo. Então, se você está em dúvida de como é que eu faço isso na prática no Excel, vá lá na aula do ativo realizável a longo prazo e você vai ver em uma das videoaulas a gravação desse exemplo usando o Excel. Você pode ainda fazer o mesmo cálculo usando o HP. Você vai fazer da seguinte forma. Você vai colocar 50.700 GCFJ, 42.400 GCFJ, 35.000 GCFJ, 28.300 GCFJ, 23.000 GCFJ, ou seja, você inseriu no HP os 5 fluxos de caixa. Quando você faz nessa ordem, a calculadora já entende que os 50.700 é do ano 1, o 42.400 é do ano 2, porque você inseriu nessa ordem. Na sequência, você vai colocar a taxa e vai digitar FNPV. Vou fazer aqui com vocês essa continha usando o HP, que eu tenho aqui no meu... Então, olha o que eu tenho aqui, ó. Eu vou colocar, tá até na calculadora que eu já testei para ver se dá certo isso. Eu já zerei 50.700 GCFJ, tá vendo aqui, ó? Essa tecla que você vai apertar. 42.400 GCFJ. 35.000 GCFJ. 28.300 GCFJ, 23.000 GCFJ. Inseri os 5 fluxos de caixa dessa máquina. Aí eu vou colocar a taxa, 15% ao ano, e vou pedir o valor presente. Olha, então eu cheguei no valor presente dessa operação. Então, tanto faz, ó, usando aqui o Excel, vou chegar nesse valor, usando HP, eu vou chegar nesse valor, certo? Para finalizar, quando que eu vou reverter uma perda por impairment? Então, primeiro, eu vou verificar se existem indicações da reversão da perda, ou seja, se aqueles fatores, aqueles indicadores internos ou externos deixaram de ser uma realidade. Toda vez que eu precisar fazer uma reversão da perda por impairment, e essa reversão vai ser sempre limitada ao valor contábil anterior ao reconhecimento da perda. Essa reversão é reconhecida diretamente no resultado, e se eu tiver registrado uma perda
por expectativa de rentabilidade futura, ainda que essa perda não seja mais uma realidade, contabilmente eu não posso reverter. Essa é uma regra contábil que eu não posso desfazer, certo? Então, são algumas regras para reversão de uma perda por impairment. Mas até que a perda seja ainda uma estimativa e não tenha indícios de efetiva perda ou de perda definitiva e nem de reversão, esse valor que eu contabilizo como perda por impairment também não é dedutível da base de cálculo do imposto de renda e contribuição social. E vocês já aprenderam em aulas anteriores por que isso acontece. Então, toda vez que eu estimo algo, isso não é dedutível para efeitos fiscais. Passa a ser dedutível quando essa perda se tornar efetiva. Então, efetivamente, essa máquina eu já vendi. Eu já nem estou mais com ela, então aquilo que eu tinha reconhecido como uma perda estimada, eu já posso considerar como perda definitiva e aí deduzir da base de cálculo do imposto de renda e contribuição social. Enquanto ela ficar como estimada, isso não vai acontecer, certo? Então agora, galerinha, vocês vão exercitar. Na verdade, vocês vão ver que tem 2 exercícios. O primeiro exercício, que está lá, ativo imobilizado, test impairment, exercício 1, são alguns exercícios específicos de perda por impairment. E o exercício 2 é um exercício completo, que é a continuação do exercício que vocês finalizaram no módulo anterior, na aula anterior, e é o último exercício que a gente vai fazer antes da avaliação, certo? Então, com esse conteúdo, nós finalizamos o primeiro semestre e na data marcada, que vocês já sabem qual é, nós estaremos fazendo a segunda avaliação do semestre, ok? Então, bons estudos e nos vemos no chat e nas lives para tirar dúvidas. Até mais!